Boa noite. Não tem ninguém. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Nós vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas vão entrando e vão se acomodando aí, para junto nós estarmos louvando ao Senhor, junto nós estarmos adorando a Deus. Só um minutinho. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Pega a sua Bíblia. Hoje vai ser estudo bíblico, então pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa. Se você gosta de anotar, pega um papel, uma caneta, um lápis. Hoje nós vamos estudar a Bíblia hoje, juntos. Você vai abrir textos bíblicos, nós vamos ler esses textos, vai acompanhar aí na tua casa. O legal é se você pudesse falar e a gente ouvir também. Mas a gente vai estudar a palavra de Deus juntos. Mas se você tem alguma dúvida, vai colocando nos comentários aí, a gente vai interagindo junto, a gente vai acompanhando junto aí, na medida do possível a gente vai batendo esse papo, trocando essas ideias e a gente vai respondendo, tá bom? É bem assim que a gente faz na igreja, né? Toda quinta-feira nós temos esse estudo bíblico, nós utilizamos uma apostila e muito a Bíblia. Então nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar juntos. Você pode mandar a sua dúvida, se tiver alguma dúvida. Se der, a gente responde, se a gente não souber, a gente pesquisa, corre atrás, mas o importante é nós crescermos juntos na Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós cremos que ela é a palavra de Deus. Meus irmãos, então vamos começar, meus irmãos, amigos que estão aqui conosco. Hoje é um dia muito especial para nós, é um dia onde nós estamos estudando a Palavra de Deus, conhecendo um pouco mais da Palavra de Deus, mas também é um dia onde o Senhor me presenteou com essa princesa. E dia 26/3/2005, numa hora dessa, nós já estávamos casados. 7h, 7h30, nós já estávamos casados. Então eu quero compartilhar dessa alegria com vocês. Eu quero compartilhar esse dia especial que o Senhor nos deu. Então, esse é um dos momentos, um dos pedidos de oração que nós vamos ter agora, de agradecimento. E se você tem algum pedido, eu quero pedir que você vá colocando aí para a gente estar orando. No final eu vou estar fazendo um momento de oração geral, mas se você já tem algum pedido, vai colocando aí, nós vamos anotando aqui e no final a gente vai ter o nosso momento de oração. Mas nesse momento eu quero estar orando por você, com você, para que o Senhor ministre no teu coração, que o Senhor fale ao teu coração. Estamos sentindo muita falta de estar junto, do toque, de poder estar abraçando, mas eu creio que esse também é um tempo oportuno para a gente estar junto. Eu quero que você se sinta abraçado, sinta esse amor que nós temos por você e que Jesus tem pela sua vida. Eu quero dizer que você é muito especial para o Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e pedir que Ele fale conosco nessa noite. Pai, como é bom poder estar aqui, conhecendo mais da Tua Palavra, estudando mais a Tua Palavra. Pai, que esse seja um tempo oportuno, um tempo proveitoso, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. A Tua Palavra, lá em Salmos 105, versículo 119, versículo 105, diz que a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Pai, portanto, quando nós conhecemos mais da Tua palavra, Senhor, mas menos chance nós temos de sair dos Teus caminhos, Pai. Portanto, Senhor, abra os nossos corações, ó Deus. Abra a nossa mente, Pai, para aquilo que o Senhor quer trabalhar, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para aquilo que o Senhor quer nos exortar nessa noite, Pai. E que o Espírito Santo, Senhor, nos encha com a Tua presença, Pai. Sendo assim, ministrando em nossas vidas. Pai, tire tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor agora e que nada nos faça, Deus, desviar a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, continue conosco, Senhor, durante todo esse período de estudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Queridos, então a partir de agora a gente vai estar estudando, conhecendo um pouco mais essa palavra. A Carla vai fazer essa parte e daqui a pouco eu volto. Eu estou aqui também, não vou sair. Hoje não vai sair não. A voz dele ainda está melhorando. Minha voz ainda está meio rouca, mas Deus está me restaurando. Irmãos, a paz, vai interagindo aí com a gente, quem tiver aí manda um oi, como a gente falou. De quinta nós estudamos a Bíblia, então só para você que está chegando agora, né, que não tem ido nas quintas-feiras entender um pouco, nós estamos estudando, fazendo estudos bíblicos. Nós estudamos primeiro como a Bíblia foi formada, né, ela não surgiu de uma hora para outra. Nós aprendemos através de músicas, estamos aprendendo, né, todos os livros da Bíblia, formação. A minha já está até judiadinha a capa, mas é uma Bíblia que eu gosto muito. Então nós aprendemos, vou dar uma pincelada só para que os irmãos entendam. Nós aprendemos que a Bíblia é feita de Antigo e Novo Testamento, né? Dentro do Antigo e Novo Testamento existem livros e cartas, né? E isso é muito importante. E depois nós estudamos sobre quem é Deus, né? E nós estamos estudando agora quem é Jesus. Então nós já vimos quem é Jesus e o que o Antigo Testamento fala do Jesus, aí no caso como Messias. E hoje a gente vai iniciar o que o Novo Testamento fala sobre Jesus, né? O que o Novo Testamento nos diz. Então fica com a tua Bíblia aberta e já abre a Bíblia aí em João 6,47. João 6,47, pessoal que é da Igreja Batista Ágape, a gente está na página 22 aí da apostila. João 6,47 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crer tem a vida eterna. Então, na Bíblia, como eu falei, nós temos o Antigo e Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento tinha Bíblias que traziam uma página inteira branca, né? Essa foi a única que eu achei, que tem um pouquinho escrito e branca. Essa página branca, vamos dizer assim, para a gente poder entender um pouco, não é uma página só em branco. Foi um período, sim, que as profecias se cessaram, Deus não deu profecias reveladas a ninguém, porém, Deus estava agindo na história, né? Esse período é o chamado, né, período interbíblico ou período profético. Então, esse período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, aqui começa o Novo Testamento, podemos imaginar aqui Deus agindo na história, porque Ele agiu, tá? E esse período foi de aproximadamente 400 anos, tá? E o que aconteceu nesses 400 anos, para nós que cremos na Bíblia, conhecermos e saber, para ver como que é importante, né? Esse período de silêncio, a Bíblia chama de plenitude dos tempos ou tempo certo. Então, abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, né? Carta de Paulo aos Gálatas, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 4. O Anderson vai ler para nós, né? Paulo se referindo a essa hora certa que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O texto diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Texto de Gálatas 4,
4. Então, esse tempo de plenitude dos tempos, ou a hora certa, foi a hora da chegada de Jesus ao mundo. Esta é a hora certa, né? E por que é importante, né? Algumas coisas importantes para a gente saber. A plenitude dos tempos inclui algumas conquistas realizadas por Alexandre o Grande, né? No século IV a.C., né? Alexandre o Grande, à medida que ele ia conquistando as províncias persas, o que ele fazia? Ele obrigava que todos aprendessem a língua, os costumes e a civilização grega. Este processo é conhecido como helenização e continuou após a morte de Alexandre o Grande também. O que isso tem a ver com a gente? Com isso surgiu o grego koiné, que é o grego comum. O que seria isso? Era a língua comum, era a língua universal daquela época. E essa língua, irmãos, durou de 330 a.C. até 330 depois de Cristo, que daí começou a surgir o que eles chamavam de grego bizantino. Deus estava agindo na história, por mais que não tinha profecias, as profecias tinham sido cessadas, né? Mas Deus estava agindo na história. E 2 documentos muito importantes surgiram nessa época. Uma é a Septuaginta. Não sei quantos já ouviram falar. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, né? Eles traduziram do hebraico para o grego, que se tornou a Bíblia dos primeiros cristãos, tá? E o outro documento importante nós temos ele em mãos, que é o Novo Testamento, que foi escrito no 1º século depois, né, de Cristo, entre os anos 60 e 90. Como essa língua era universal, essa língua ela foi essencial para que o cristianismo espalhasse assim rapidamente. Então, olha, Deus agindo na história, né, sem profecias durante esses 400 anos, mas ele usou Alexandre o Grande e o seu império, o seu governo. Outras 2 coisas importantes também aconteceram nesse período. Isso eu não vou me detalhar muito, mas uma é o surgimento do Império Romano, que daí com isso, né, surgiu Herodes, que foi nomeado rei da Judéia, e foi Herodes que reconstruiu o templo de Jerusalém que Jesus pregou. Quando a gente vai lá e lê os evangelhos, você vê Jesus pregando ali nesse templo. Então, eu só quis dar assim uma pincelada na questão da história que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo, para que a gente possa entender. Porque o Novo Testamento foi escrito nessa língua no grego koiné, e isso ajudou muito a expansão do Evangelho, principalmente quando a gente lê o livro de Atos, no Antigo Testamento, que é o único livro histórico, quando os irmãos, né, sofrem perseguição, que eles se espalham, aí o cristianismo ele cresce. Prova disso, Estamos aqui, né? Chegou até nós o Evangelho. Então, nós vamos estudar hoje, no Novo Testamento, a visão dos evangelistas e os apóstolos, né? Qual a visão que eles tiveram em relação a Jesus, bem como a obra de Jesus e a missão dele, tá? Primeiro, nós vamos ler os evangelhos. Se você for lá no índice da sua Bíblia, ou logo no início do Novo Testamento, nós temos os 4 primeiros evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso, são os 4 primeiros evangelhos. Vai interagindo aí com a gente, pessoal, para a gente ver que vocês estão aí ouvindo, se está dando para ouvir legal. Então, nós vamos ver em primeiro lugar a visão dos evangelistas e dos apóstolos, tá? Os evangelhos e as cartas escritas pelos apóstolos vão tratar de forma mais concreta sobre a pessoa de Jesus. É importante a gente lembrar que cada evangelho fala de Jesus de uma perspectiva diferente, pois os escritores tinham cada um seu próprio estilo, né, de expressão, e o mais interessante é que todos concordam com 3 pontos básicos da doutrina. Ou seja, os 4 evangelhos e os apóstolos nas cartas, eles concordam com 3 coisas, que isso é muito importante para nós cristãos. Jesus é o Filho de Deus, poderoso em obras e palavras. Ele morreu na cruz para trazer a salvação e redenção à humanidade, e ele ressuscitou, vencendo assim a morte. Então, parar aqui um pouquinho. Como assim eles têm perspectivas diferentes?
Tem pessoas que, se já leram Mateus, Marcos, Lucas e João, ou começou a ler e às vezes parou, geralmente porque, o que eles acham? Que é tudo igual. Tudo igual. Ah, não vou ler, já li Mateus, não vou ler Marcos, não vou ler Lucas, tudo é igual. Não, irmãos, não é igual. São perspectivas diferentes, né? Se eu pedir para o Anderson me olhar agora aí de lado, olha para mim de lado, olha a perspectiva do Anderson. Ele tá vendo só um olho meu, você não tá vendo o olho do lado de lá, né? Você tá vendo meu brinco do lado de lá? Não. Nem minha orelha do lado de lá. Também então não. Ele tá me vendo de um ângulo. Você aí do seu televisor, smartphone, computador, não sei, você tá me vendo de uma outra forma. Então, o que quer dizer? Que cada um no seu jeito de ser, na sua perspectiva, cada um com a sua cultura. também, muito importante, cada um viu Jesus de um ângulo, de uma forma. E é isso que nós vamos ver agora, essas diferenças. Então, vamos começar por Mateus. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Não, e assim, é mais para poder estar entendendo, porque cada um escreve para um povo também. Cada um escreve para um povo, né? Cada um tem o seu um público, isso. Cada um escreve para um público. Então, por isso, as linguagens são diferentes. Cada um escrevendo para esse povo. Então, para esse público. Então, assim, é bem interessante que você começa a entender, por exemplo, Mateus não trata, não esmiuça, ele só comenta sobre os assuntos, mas ele não detalha. Marcos já detalha mais, e assim cada um vai trabalhando nessa perspectiva. Então você vai vendo a visão de cada escritor dos livros. Isso, e é o que a gente vai ver agora, né? Então, Mateus, a visão de Mateus, que na ordem da sua e da minha Bíblia, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus, ele também é conhecido como o Evangelho dos Judeus, né? Porque a sua preocupação era mostrar para os judeus que o Messias, tão esperado em todo o Antigo Testamento, chegou. Mateus, ele queria mostrar isso para os judeus. O Messias que nós esperamos, que tem as profecias do Antigo Testamento, ele chegou. Então, o livro de Mateus, a preocupação dele é esse. Por esse motivo, né, logo no início, você abre aí, só para você dar uma olhada, a gente não vai ler, mas abre aí Mateus, logo no capítulo 1, né, ele inicia com o quê? Com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque para os judeus era importante comprovar a pureza da sua descendência e que não era misturado com outros povos, ou seja, ele era judeu. Então isso constava como profecia no Antigo Testamento, se cumpre em Jesus. Mateus 1, de 1 a 16, você vai abrir, só vai ter genealogia. E geralmente é aquela parte da Bíblia, né, que as pessoas não gostam de ler, né? Pula a página. Mas olha para você ver como é importante a genealogia, porque mostra que Jesus, ele vem, né, desde Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas. Isso era muito importante e é até hoje para o povo judeu. Vamos lá, Mateus também mostra o cumprimento da profecia, que é justamente isso que a gente está falando, que Jesus seria descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Davi. Então, alguns textos falam sobre isso. Gênesis, se você vou falar aí, você pode anotar depois para você marcar, né? Tem aí, como a gente falou, um lápis, um papel, sua Bíblia. Nós estamos fazendo um estudo da Bíblia, então é legal para você ler depois alguns textos. Até porque todos a gente não consegue falar aqui. Lembrando, né, enquanto a gente está vendo aqui o texto, você pode mandar alguma pergunta relacionada a esse tema. Então, Gênesis 22, 18, Salmo 132, 11 e Isaías 11, de 1 a 10, esses textos falam, né, sobre Jesus ser descendente, né, que Deus enviaria o descendente da linhagem de Davi. Carla, você falou muito rápido, então vamos lá. Gênesis 22, 18, Isaías 11, de 1 a 10, e agora o Anderson vai ler para nós Salmo 132, 11. Diz assim: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará.
Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. É só essa parte, só 11. Um dos seus descendentes no seu trono, que reinará para sempre. Esse é Jesus, que reina sobre nós hoje. Então, Mateus 1, de 11 a 16, que é a genealogia, comprova isso, que ele veio de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então, vamos lá. Quais são as características do livro de Mateus? O evangelista, ele sempre fala em reino dos céus, né? Nós vamos ler Mateus 13, né, de 31 a 33. Você pode abrir aí sua Bíblia, Mateus capítulo 13, dos versículos 31 a 33, e ele vai falar 2 vezes sobre o reino dos céus. Então vamos ouvir aí a gente explica sobre esse texto. Pode ler, pastor. O texto diz assim: e contou-lhes uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer o seu ninho em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou como uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Tá. Bom, eu já vou repetir os textos, eu só concluí aqui. Obrigada, é isso aí, gostei da interação. Então, quando o evangelista fala, 2 vezes ele leu, né? O reino dos céus, ou seja, não usando o nome de Deus, por quê? Por causa da tamanha reverência, né, que os judeus tinham com o nome de Deus, né? E também é o que a gente às vezes usa meio de forma banalizada, né? Não usa o nome de Deus em vão. Os judeus levam isso muito a sério. Então eles sempre colocavam outras coisas para não falar o nome de Deus, tá? Os textos que eu ditei anteriormente, que fala da genealogia, é Gênesis 22, 18, Salmos 132, 11, Salmos 132, 11 e Isaías 11, de 1 a 10, tá? Para quem está acompanhando na apostila, nós estamos na página 23. Isso, legal. Outra característica do Evangelho de Mateus é que Jesus é o Messias soberano, né? E 8 vezes ele é chamado de o Filho de Deus. E também isso é muito importante, né? Qual o público-alvo, né? Igual antes falou no começo. O público-alvo é como a gente já falou. Mateus queria alcançar os judeus, né? E com os seus relatos sobre Jesus, ele mostrava que Jesus era o Messias prometido. A quantidade de capítulos de Mateus é de 28 capítulos. Então Mateus viu Jesus de uma perspectiva, mas se preocupou em escrever o seu evangelho para que os judeus vissem que ele era o Messias prometido. Vamos para o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, que também é conhecido como o evangelho petrino, né? Por quê? Porque nós vemos muito a personalidade de Pedro no evangelho de Marcos, né? Talvez Pedro teria, sim, auxiliado Marcos a escrever este evangelho, né? Que cronologicamente foi o primeiro a ser escrito, em aproximadamente 64 depois de Cristo. Embora Mateus esteja vindo primeiro, mas Marcos foi o primeiro evangelho... Na cronologia, né? Na cronologia a ser escrito, tá? Quais são as características do evangelho de Marcos? Olha como que é diferente um livro do outro, tá? A rapidez de ação, né? A vivacidade de detalhes. Marcos fornece mais obras de Jesus do que as palavras. Tem registro de 18 milagres de Cristo e 4 parábolas, ou seja, muito mais as ações do que as palavras de Jesus. Ele coloca Jesus é o conquistador da tempestade, dos demônios, das enfermidades e da morte. Enfim, Jesus é o que faz maravilhas. Então, Marcos foi escrito mostrando isso. Se você quer ver, conhecer e saber mais dos milagres de Jesus,
leia o Evangelho de Marcos. Lá tem muito mais a questão dos milagres do que outros livros. Evangelho. Qual o público-alvo? Marcos escreveu para a igreja de Roma, né? Por isso que ele fala bastante dos milagres de Jesus, porque os romanos eles se interessavam muito mais pelo poder do que pela descendência, tá? E pelas palavras. Então, para conquistar, vamos dizer assim, os romanos, Marcos demonstrou mais os milagres para que esse povo de Roma fosse ganho. E a quantidade de capítulos de Marcos são 16. Tá vendo a diferença? Mateus tem 28, Marcos tem 16. Tá bom? Agora a gente vai para o terceiro evangelho. Qual que é o terceiro evangelho? Lucas. Era para eles responder lá. Tá bom, para eles ganhar tempo, né? O evangelho de Lucas, tá? O que Lucas era? Médico, né? Vamos ver lá, Colossenses 4:4 nos diz isso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Colossenses está mais lá no final, lá no Novo Testamento. Colossenses 4:14. Não estão no final, tá? Depois 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Decorar os livros, hein, galera? Tem hora que a gente se perde também, mas vamos lá. Colossenses 4:14. Pode ler. Lucas, um médico amado, e Demas enviam saudações. Então, esse mesmo Lucas é esse Lucas aqui, tá? Do Evangelho. É por isso que ele relata com mais ênfase o sofrimento de Cristo. Então, abre a sua Bíblia aí. O sofrimento, né? Momentos antes da crucificação. Lucas capítulo 22, dos versos 41 a 44. Enquanto a gente abre aqui, se você assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tudo indica que ele fez aquele filme baseado no Evangelho de Lucas também. Então, todo mundo acha que aquele filme é sangrento. Gente, aquele filme é muito próximo da realidade, se não for pior. Então, se você não assistiu, lógico, não assista com nenhuma criança, né? Mas assista A Paixão de Cristo. É muito bom esse filme. Então, Lucas 22, dos versículos 41 a 44. Diz assim: Desculpa, vou falar que você vai ter que pegar mais água. Pega. Desculpa. Lucas 22, de 41 a 44, diz assim: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso, então, olha só, né? Ele fala das gotas de sangue, né? Esse sofrimento, a angústia de Jesus era tão grande, minutos antes da sua crucificação, de tudo que ele ia passar, que ele suou gotas de sangue. Então, nada melhor que um médico para entender e relatar isso na palavra de Deus. Então, o grande tema de Lucas é mostrar que Jesus é o Salvador divino, né? Ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador da humanidade, né? É lógico que ele se torna Salvador daqueles que creem nele, mas essa era a preocupação de Lucas. Quais são as características do Evangelho de Lucas? Ele é conhecido como um evangelho universal. Por quê? Porque Lucas ele não se detém somente na esperança messiânica dos judeus e nem no poder de ação como em Marcos. Mas Lucas apresenta Jesus como o Salvador divino, prometido pelas Escrituras, só que não só para os judeus. Para os judeus, como também para os samaritanos, para os pagãos, para os publicanos, para os pecadores e desprezados, para as pessoas respeitáveis, para os ricos, para os pobres. Enfim, Jesus veio para todos.
Jesus não veio só para alguns, Jesus veio para todos. Então abre a sua Bíblia em Lucas, eu gosto muito desse texto, Lucas capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 27 a 32, em que Lucas mostra, né, Jesus é amigo dos pecadores e desprezados e ele veio para salvar quem se havia perdido. Tá? Então Lucas capítulo 5, de 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu-lhe: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Olha lá, então Lucas mostra que Jesus é para todas as pessoas. E a visão médica, né? Não importando a raça, a língua, a nação, todos nós necessitamos de Jesus, o Salvador da humanidade. Nós estamos vendo aí tudo que a gente está vivendo, quanto que a gente precisa de Jesus. Jesus veio para todos. Esse Jesus que morreu por mim e por você para salvar a todos nós. Ele morreu por amor. Esse Jesus veio para qualquer um de nós. Basta nós aceitá-lo, basta abrirmos o coração para ele, tá? Então, Lucas contém 24 capítulos. E por fim, né, nós vamos ver até hoje a visão de João, que é o quarto evangelho. João, ele é conhecido como o quarto evangelho. Por quê? Porque ele é diferente dos 3 primeiros, né? Ele é totalmente diferente, ele já começa diferente. Por quê? Porque Jesus não aparece no evangelho de João como um mero homem. Ele é de fato o verbo encarnado de Deus. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer com isso, o verbo encarnado de Deus? Ou seja, ele é o próprio Deus. João apresenta Jesus como Deus. E tem muitas pessoas que não creem nisso. Acham que ele é um ser iluminado, um profeta importante, ou um Deus de letra minúscula. Não. Jesus, né, o João mostra que Jesus é Deus. E os judeus estavam esperando o Messias prometido, né? E João apresenta provas que declaram que Jesus realmente era esse Messias da promessa que eles tanto esperavam. Então, algumas características do Evangelho de João. Abra sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 3, de 13 a 15, né? João aqui, uma das características dele é que ele ousa, né? Ele apresenta Jesus como o grande eu sou, tá? Eu sou com letra maiúscula, a gente vai explicar isso. Então, assim como Deus se apresentou a Moisés no Monte Sinai. Então, esse texto aí de Êxodo que o Anderson vai ler agora fala isso. Êxodo 3, de 13 a 15. O texto diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Até o 15. Até o 15. Disse também
Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Olha aí para a tua Bíblia, nesses versículos você vai ver a palavra o Senhor toda em letra maiúscula. Pode ver que as outras palavras ele é minúscula, maiúscula, minúscula, mas tá aí o Senhor em letra maiúscula. Se você achou isso, você, vai conferir. Primeiro que toda vez que aparece o Senhor em letra maiúscula, ele está se referindo ao nome de Deus, que se perdeu a pronúncia, tamanha reverência dos judeus. Quando você vê a sigla YHWH, esse é o nome de Deus. Alguns falam Yahvé, alguns traduzem por Jeová, mas é o nome de Deus, que também aparece no grego como eu sou. Por que eu sou? O eu sou indica tanto passado, presente e futuro, ou seja, a natureza eterna de Deus. Ele não tem princípio e nem fim, ele é eterno. Nosso Deus é poderoso e ele é eterno. Então, toda vez que você vê no Antigo Testamento, está se referindo ao Senhor em letra maiúscula, está se referindo ao nome de Deus. O que isso tem a ver com o Evangelho de João? Quando aparece eu sou e várias vezes Jesus se apresenta como eu sou, quer dizer que ele está mostrando que ele é o próprio Deus. Ele tem o mesmo nome do Deus do Antigo Testamento, ou seja, ele é o Deus encarnado, Jesus é o Deus encarnado. Então, eu vou dar alguns textos que a gente vai ver Jesus como eu sou. Você quer completar? E nessa maneira, nós vemos que ele não era um Deus qualquer. Ele era Deus, ele é Deus, ele se apresenta como o Supremo Deus, embora sendo totalmente humano, mas totalmente Deus também. Então, para não ficar nenhuma dúvida da divindade de Jesus. Isso. Então, a gente vai ver alguns trechos de alguns versículos, todos encontrados no Evangelho de João. Tá? Então, se você quiser anotar, todos os nomes antes vai ser João. João tal, no Evangelho de João. Então, várias vezes João usou esse termo, tá? Quando Jesus falava dele mesmo, se referindo como Deus. É difícil fazer esse negócio ao vivo aqui, viu? Fica nervoso, mas vamos lá. Vai ver que tem o pastor aqui para ajudar. Então, João 6, 48 e 51, nós vemos Jesus falando que ele é o pão da vida. E ele se refere, eu sou o pão da vida. E aí essas duas palavras, eu sou, é esse nome de Deus que a gente acabou de ensinar para vocês. Então Jesus se apresentando como o eu sou. O versículo é só isso, Eu sou o pão da vida. Aí você vai lá em João 8, 58. João 8, 58. Jesus disse, que antes de que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, se antes de Abraão existir eu sou, ele é o Deus, ele estava na criação do próprio Deus. Leia esse texto para nós, por favor. Jesus respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Isso. E João 10, versículo 9, Jesus dizendo que eu sou a porta, Ele se apresentando como a porta. Pode ler também, já que você abriu. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus é a porta.
Se você não tem sentido para a sua vida, está procurando sentido, procura essa porta e bate, né? Receba Jesus, abre a porta do teu coração para ele entrar, porque ele é a porta. E ele vai te dar pastagem. O que quer dizer isso? Para eles era muito significante ter um pedaço de terra. Para nós hoje é ter a paz, ter a tranquilidade, a segurança que a gente um dia logo, em breve, vai poder voltar a sair na rua, se abraçar, ter contato, né? Juntos, ter a nossa vida normal, juntos ter força e continuar tendo fé em Deus de reconstruir o nosso país, né? Se tiver algum problema, e com certeza a previsão de ter alguns problemas com a economia, mas ele, o eu sou, está conosco. Vamos atravessar essa porta e andar com ele. Em João 10:11, Jesus também diz que eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é uma linguagem bem rotineira naqueles tempos, onde se trabalhava muito com a terra, onde o cultivo e a pastagem, a criação de ovelhas era muito comum. Então, para ter uma clara explicação, Jesus usava esse termo. Eu sou o bom pastor. Que realmente Jesus é o nosso pastor. Ele é quem nos conduz, ele é quem nos direciona para onde nós temos que ir. Hoje nós temos aqui pastores como eu, que estou direcionando as ovelhas, mas quem me direciona para onde eu levo as ovelhas dele, que as ovelhas não são minhas, a igreja é do Senhor, eu só sou um instrumento para cuidar dessas ovelhas. Assim como Jesus falou para Pedro, né? Pedro, apacente as minhas ovelhas. Por isso que temos os pastores. Então, essa igreja é dele. As ovelhas que hoje nós temos como irmãos, como membros de igreja, né? Que é conduzida pelo pastor, aqui no caso eu, mas a igreja, no geral, é do Senhor. Nós só somos instrumentos de cuidado dele. Isso aí, mais duas colocações onde Jesus se apresenta como eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um versículo conhecidíssimo que está em João 14:6, onde nos mostra que Jesus, ele é o caminho nosso para Deus. Não existe ninguém, não é eu, nem o Anderson, não é ninguém. É só Jesus, é o caminho para todo ser humano para Deus, tá? E eu sou a videira verdadeira, João 15:1, tá? Então ele é a videira verdadeira. Aí, para finalizar, João também é conhecido como o Evangelho dos Sinais, né? Dos milagres. Foram 7 sinais vistos de maneira pública, né? Os quais têm seus significados especiais. Só um parênteses, por que de maneira pública? Porque muitos outros milagres que Jesus fazia, o que ele falava para quem ele curava? Não fala para ninguém. Não fala não. Né? Vai, pai, né? Agradeça o que Deus fez por você, mas não fala para ninguém. Mas esses são sinais públicos. São sinais que ele fala, vai e fala. Então a gente não vai ler esses textos, são textos um pouquinho maior, mas pega aí seu papel, sua caneta, e vale a pena depois você ler esses textos que demonstram os sinais, esses 7 sinais que João apresenta aqui. Eu vou falar para você o texto, qual o sinal e qual era o significado. Jesus também não fez milagre à toa, né? Ele não fez milagre por fazer. Vou fazer, vou curar, vou transformar, vou libertar, porque eu tô afim. Né? Isso é bonitinho. Não, tudo tinha um significado, um porquê, e tudo apontando para o Pai, para Deus, e apontando para mostrar que ele era o Messias. Então, João, capítulo 2, dos versículos 1 a 11, João 2, de 1 a 11, você vai ver o sinal da transformação de água em vinho, né? Naquela festa, no casamento, Jesus está lá e transforma água em vinho.
qual que é o significado desse primeiro sinal, desse milagre? Jesus é como o novo e o melhor vinho. Porque não falam, né? Nossa, mas por que você serviu o melhor vinho agora no final? Então, Jesus é o melhor e o novo vinho, é como o novo e o melhor vinho. O segundo sinal, você vai encontrar lá em João 4, de 46 a 54. João 4, de 46 a 54. O que aconteceu ali? Qual é o sinal? A cura do filho de um nobre, né? Uma pessoa importante. E esse filho é curado à distância. Ele vai lá, pede para Jesus curar o seu filho. Jesus fala que vai lá e ele fala, não, mestre, eu sei que você é ocupado e importante, eu também sou. Se eu der ordem para os meus súditos, vamos dizer assim, eles fazem o que eu mando, basta uma ordem, uma palavra do Senhor, eu sei que meu filho vai ser curado. E Jesus fala, né, que tamanha fé que eu encontrei, né? E aí o filho desse nobre é curado à distância. Qual é o sinal disso? Qual é o significado, quer dizer? A onipresença de Jesus. Jesus, ele estava presente, mesmo estando ali humano, mas ele sendo Deus, a onipresença, ele também curava à distância. O terceiro sinal que nós vemos no Evangelho de João, João 5, de 1 a 9. João 5, de 1 a 9. É a cura de um paralítico, né? Jesus curou vários paralíticos, mas fala aí a cura desse paralítico. Qual que é o significado? Depois você vai ler lá e entender melhor. A unidade do Pai com o Filho, ou seja, de Deus com Jesus. O quarto sinal, você vai ver lá em João, capítulo 6, dos versículos 1 a 21. Já é um texto mais longo, mas um texto que eu particularmente gosto muito. Que é o que? Jesus alimenta a multidão, que tem, né, a multiplicação dos pães, e anda em cima das águas, né, após essa multiplicação. Então, qual que é o significado? Jesus é o Salvador, sustentador, é o que sustenta, provedor da vida, poderoso em ações e palavras. Então, esse é o significado desse sinal. Quinto sinal, você vai encontrar em João, capítulo 9, dos versículos 1 a 12. João 9, de 1 a 12. Sarinha tá entrando aqui. Pega pra mamãe, faz favor. Minha linda. João 9, de 1 a 12, a gente vai ver qual sinal? A cura de um cego de nascença, né? E aí, qual que é o significado da cura desse cego de nascença? Jesus nos liberta da cegueira espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos cegos espiritualmente. Nós precisamos pedir para que Deus nos dê a visão, nos liberte dessa cegueira espiritual. E Jesus faz isso com qualquer pessoa. Basta nós querermos. Às vezes a gente está cego espiritualmente. Às vezes a gente não entende certas coisas. Então, quando nós vamos a Jesus, Ele abre os nossos olhos. E o sexto sinal está lá em João 11, de 38 a 44, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus é a ressurreição. Jesus é quem traz a vida. Jesus é quem dá a vida. Tanto Ele deu a sua vida por nós, quanto Ele traz de volta o morto à vida. Nós temos vários textos que falam que Jesus ressuscitou, né? Então, Jesus é a vida eterna. Jesus é quem é o sustentador da vida, o provedor da vida. E é isso que esse texto quer nos trazer. E o sétimo sinal... Deixa eu só falar uma coisa desse sinal que eu lembrei agora. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e lembrei de um texto, eu não vou saber falar para você de cabeça agora, depois eu posso pesquisar, em que fala que Deus não tem prazer na morte de um justo, né? E aqui nesse milagre da ressurreição de Lázaro, a gente vê que Lázaro era amigo de Jesus e Jesus chorou, né? É bem no texto que tem o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou.
Então Jesus se compadeceu da morte, ele tem prazer na morte. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E como o Anderson disse, trazendo o significado de que ele é a ressurreição, 33 né, e a vida. Achou aí? Achei. Falar só referência, até por causa do horário, né, pra gente ser fiel com o nosso público ao horário, a gente... Deixa eu só confirmar. E juro que pela minha vida, a palavra soberana, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Ezequiel 33, 11. Ele fala, né? Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Então, Deus quer que os ímpios, os pecadores, voltem para Ele. Porque Ele não fica feliz quando um ímpio morre. Ele quer a salvação para eles também. Jesus morreu por todos, né? E o sétimo e último sinal você vai encontrar lá em João, capítulo 19, de 17 a 42. Depois, os capítulos 20 e 21 também vai falar. Então, João 19, dos versos 17 a 42. Depois, todo o capítulo 20 e capítulo 21. Qual é o sinal? A crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Tem significado? E como, né? Ele mostra que Jesus é o Emanuel, que é o que Isaías se refere no Antigo Testamento, Deus conosco. Que é Deus conosco. O significado de Emanuel é Deus conosco. E é ele que venceu a morte para dar a vida eterna. Se Jesus não tivesse vencido a morte, não teríamos a vida eterna hoje. Então, se você não tem a vida eterna, se você não tem a certeza que você tem a vida eterna, entregue sua vida ao Emanuel hoje, que é o Deus conosco. Porque Ele está com você, Ele está conosco. Amém? O público-alvo de João, ele foi escrito tanto para os judeus como para os gentios. Quem são os gentios? Quem não era judeu. Somos nós também, ou seja, para todos. E a quantidade de capítulo é 21. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar. Esse foi o nosso estudo de hoje. Nós vamos agora ter um momento de oração. Então, você aproveita, coloca aí, se você ainda não colocou, o seu pedido de oração. Mas é sempre muito importante a gente entender a palavra de Deus, né? Porque se nós somos cristãos ou desejamos ser, nós precisamos conhecer a palavra, né? Precisamos conhecer a Bíblia. Se um dia abrimos nosso coração, Senhor Jesus, seja o meu Senhor e Salvador, nós temos que fazer o que o Senhor nos manda. E não tem outro meio de conhecer o que o Senhor nos manda, o que Ele quer para nós, se não conhecermos a palavra dele. E Deus deixou a Bíblia, os registros na Bíblia, para a gente saber o que devemos ou não fazer, como devemos andar, quais são os conselhos. Uma coisa eu posso te garantir com toda certeza, como diz Romanos: a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então, amém. A vontade de Deus é sempre boa para cada um de nós. Amém? Amém. Então, vamos estar orando por esse estudo. Nós já temos alguns pedidos aqui e vamos estar orando. Se você não deu tempo de você colocar aí o seu pedido, coloque aí que nós estaremos orando numa outra hora. Tá? Eu quero que abaixe sua cabeça agora, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela palavra dele nas nossas vidas, pelos ensinamentos que ele tem nos dado, e que essa palavra seja viva nos nossos corações. E a gente fala de pedidos de oração, né? Hoje, como o Anderson falou no começo, hoje é um dia feliz, é um dia nosso de agradecimento por esses 15 anos de casado, né? Então, se você também tem algo para agradecer ao Senhor, coloca aí, né? A gente também tem que ser grato ao nosso Deus, né? Nós também temos amado o Pérsida, dar o estudo bíblico, é muito gostoso, muito, né? Bom. Porém, o cheirinho humano faz falta, mas é bom porque aí a gente também tá junto de outros queridos que não estão perto de nós. É sempre muito bom. E só uma palavra, você que é de Cravinhos, né?
a todos, mas especialmente a você que é de Cravinhos. Nós temos sempre orado pela sua vida, sua família, nós oramos sempre pela nossa cidade. Então, assim, acesse a página da igreja, acompanhe os cultos, as lives. Quando voltarmos presencialmente, aparece lá na igreja, vai ser muito bom conhecer você, te dar um abraço. E a gente gosta muito assim de poder abençoar as pessoas dentro da nossa possibilidade. Uma coisa a gente sabe que tem e pode te dar, que é um abraço, uma oração e o desejo de que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Vamos estar orando então? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos para as nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Pai, agora nós queremos colocar a vida de cada irmão, de cada amigo, Pai, que ouviu os teus ensinamentos, que ouviu da tua palavra. Pai, que essa palavra venha de encontro com as necessidades de cada um de nós, que essa palavra nos ensine a amar cada vez mais a Ti, Senhor Jesus. Pai, é por isso que nós buscamos a Tua palavra, para Te conhecer, ó Deus, para entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Senhor, portanto, fale conosco, nos mostre aquilo que nós precisamos fazer para cada dia estar mais perto de Ti, ó Deus. E é isso que nós queremos, se achegar a Ti com um coração quebrantado, Pai, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nos ensine cada vez mais a sermos servos do Senhor, cada vez mais a amar a Ti, ó Deus, acima de todas as outras coisas, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Agora nós queremos colocar a vida, Pai, do pai da Thaís, que está enfermo, que o Senhor, ó Deus, derrame a Tua cura, derrame a Tua paz, derrame, Senhor, vida sobre esse Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja ali afofando a cama, Pai, e que ele venha sentir a Tua presença, que ele venha ter um encontro com o Senhor, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor pode nos trazer a vida, assim como o Senhor fez com a vida de Lázaro, Pai. O Senhor, assim como o Senhor fez com a filha do centurião, que o Senhor a curou, que o Senhor restaurou a sua saúde, Pai. Restaure a saúde de tantos enfermos daqui de Cravinhos, ó Deus. Cada pessoa, Pai, que necessita da Tua providência, com a Tua cura, que o Senhor derrame sobre a vida dela, Pai. Que essas pessoas venham crer que o Senhor pode curá-la, Pai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a nossa cidade diante de Ti, que o Senhor traga cura, restauração nessa cidade, Pai. Que não deixe, ó Deus, que essa enfermidade, que esse vírus, ó Deus, venha se alojar aqui, ó Pai. Sim. Senhor, obrigado, porque até agora nós não conhecemos casos confirmados, ó Deus, desse vírus, Pai. Aleluia. Senhor, muito obrigado, porque nisso nós vemos a Tua proteção sobre a nossa cidade, Pai. Pai, muito obrigado. Também queremos colocar, ó Deus, a vida do Vinícius diante de Ti, da Karina, Pai. Que o Senhor entre juntos, ó Pai. O Senhor possa entrar ali com entendimento, com a Tua restauração na vida desses jovens, ó Deus. E que eles venham, ó Pai, entender o Teu propósito na vida deles, ó Deus. Que eles venham entender que é o Senhor quem os conduzem, ó Pai. Amém. Pai, traga de volta o amor, ó Deus. Pai, entre com Tua restauração, com Tua mão
protetora, Deus. Fechando, Senhor, blindando, Pai, todo o mal, ó Deus. Todo o mal nesse relacionamento, Pai. Pai, também queremos te pedir, a Thaís pede, Senhor, pela sua vida, pela saúde dessa família, Pai. Que o Senhor entre ali derramando, Pai, paz e saúde nessa família. Também queremos colocar agora a vida da Vera, Pai, do Flávio diante de Ti. Oh Deus, entre com Tua paz nesse lar, Pai. A paz, ó Deus, que o mundo não tem. A paz, ó Deus, que o mundo não conheceu. Mas a paz que só tem quem conhece a Jesus. Quem caminha com Jesus. Quem tem as suas vidas, ó Deus, quebrantadas diante de Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, entre com a Tua paz, ó Deus. Pai, nós oramos e reconhecemos o Senhor como soberano sobre todas as nossas vidas, Pai. Vida essa nossa e de cada um que tem assistido, cada um que está aqui, ó Deus, colocando as suas vidas, Pai. O Senhor sabe o que cada filho teu tem colocado diante de Ti nesse momento, Pai. Portanto, Senhor, ouve a oração dos Teus servos, Pai. Ouve a oração dos Teus filhos, ó Pai. E faça, Deus, responda, Senhor, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Aleluia. Pai, mais uma vez, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Queridos, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, de levar um pouco mais do conhecimento da Bíblia para cada um de vocês. E se você pegou na metade, gostou, quiser assistir, onde vai estar? Esse estudo bíblico vai estar lá no nosso canal, no YouTube, no canal da Igreja Batista Ágape, em Cravinhos. Isso, durante 24 horas, né, ele fica ativo no Facebook, depois ele some. Então, nesse tempo a gente baixa e coloca lá no nosso canal do YouTube. Acesse também. Nós vamos também estar orando por outros pedidos que acabou aparecendo aí enquanto nós orávamos, né? Mas que Deus abençoe cada família e cada vida que esteve com a gente. Que Deus abençoe e muito obrigado. Um bom restante de semana para vocês. Deus abençoe. E faz um chá aí, tá? Depois do estudo sempre tem um chá, uma bolacha, você toma aí com quem tiver na tua casa. Toma com a tua família aí. Ou janta, né? Ou janta. Nós vamos jantar, né? Nós vamos. Então tá bom. Deus abençoe, Deus abençoe, gente. queridos. Um forte abraço.